Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje o tema é jurídico, afinal, hoje é o dia do advogado. A gente vai falar sobre direito imobiliário, falar de contratos, compra, venda, locações. Tem perguntas já que chegaram aqui até sobre sublocações. Aproveite a oportunidade para mandar a sua dúvida através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais, é fácil se manter conectado conosco. No Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Por lá, dá para assistir a toda a programação ao vivo, em tempo real, mesmo quando você estiver fora de casa, sem uma TV à sua disposição. E o legal também é que depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma, que é para você ver e rever a hora em que você quiser. Eu também estou nas redes sociais, com o meu nome você encontra no Instagram ou no Facebook, Denise Luque. Faz sua pergunta sobre o programa de hoje, sugere temas para as nossas próximas entrevistas. Nosso convidado e representante da classe hoje no Dia do Advogado é o doutor Diego Sanches. Doutor, obrigada por ter vindo, estou feliz de te receber aqui. Olá, Denise, tudo bem? Tudo bem a todos? Muito prazer de estar aqui novamente. E hoje, no Dia do Advogado, fico muito lisonjeado pelo convite, muito feliz. E já parabenizo também todos os colegas, advogados, advogadas, estudantes também que são advogados em formação. Então, parabéns a todos que se dedicam muito a essa luta. Uma luta incessante. Doutor Diego é professor também universitário, Sim. né? Por isso fala aí dos alunos. É isso mesmo, a gente vê o esforço, Sim. né? Então, é uma incessante busca por conhecimento, as coisas mudam e vocês precisam se atualizar. A imprensa, no dia seguinte da mudança, às vezes até no mesmo dia, pede para que vocês deem entrevista falando sobre as mudanças. Então, não é fácil mesmo, a gente fica feliz de poder aprender também com vocês, né? Então, o meu parabéns também aí a todos os advogados e estudantes de direito também, pessoal que já formou, está prestando OAB, não é fácil também. Coração a mil de todos, né? E o advogado, a gente conversava antes, um pouquinho antes do programa entrar no ar, sobre não ter folga, né? Então, dá só uma olhadinha aqui, só uma lidinha nesse contrato, não tem folga. E a verdade que a gente sabe, o profissional ele precisa ser valorizado, existe consulta do advogado também, né? Então, não é só dar uma olhadinha para adquirir o tanto de conhecimento que tem, para poder dar aquela palavrinha que vai ser a orientação, isso tudo tem um custo, tem um preço, a formação tem um valor, né, doutor? Exatamente. O conhecimento ele é difícil de precificar, mas nós, advogados e advogadas, nós temos um tabelamento até pela Ordem dos Advogados, que é uma sugestão mínima de cobrança dos honorários. E é muito importante que todos os profissionais, eles façam a cobrança, pelo menos nesse patamar, para que não haja essa desvalorização, né, da profissão. Porque é uma profissão extremamente importante, né, para a luta dos direitos, né, defesa dos direitos e dos deveres também de todo mundo, né? Isso é muito importante para um controle realmente da sociedade de uma forma geral. Eu adoro falar de direito imobiliário e quase que a gente só fala de direito imobiliário com você, doutor. Separo para que a gente possa realmente ter esses encontros aqui, tirar essas dúvidas. Vem crescendo bastante a procura por aluguel de imóveis para abrir empresas, né? Então, aí, se é uma locação para residência, se é para um comércio, tem diferenças de contrato, de valores. A casa tem que possibilitar, então, IPTU, por exemplo, é diferente se o imóvel é residencial, se é comercial? É muito importante que antes até de se verificar, de se fazer um contrato de um imóvel não residencial, a lei ela dá o nome de residencial e não residencial. Ela mesmo já separa isso, de tão diferente que é, né, isso. A prefeitura, ela também tem nos grandes centros o zoneamento. Né? Então, ela determina que naqueles locais podem ou não ter comércios. Tem zoneamentos, por exemplo, em São Paulo, que isso significa que só pode ter residência. Em outros lugares pode ter residência e alguns comércios, mas não pode ter, por exemplo, indústria. Então, antes de um locatário buscar uma locação em determinado lugar, ele precisa ter o conhecimento se a prefeitura autoriza
aquele tipo de empreendimento, aquele tipo de atividade. Até por questão de logística mesmo, né? Porque muitas vezes o locatário ele precisa, por exemplo, de acesso à rua de caminhão ou de grande fluxo e não comporta. Aquela região ela não comporta. Então a prefeitura ela tem que autorizar isso também. Os contratos eles possuem algumas condições específicas, até por necessidades específicas também para contratos residenciais e para contratos não residenciais. Então é bem importante a distinção entre ambos, né? Vou falar aqui de algo que vai servir tanto para uma casa que é de moradia, quanto para uma que é destinada a um comércio, enfim, a uma empresa. Vou imaginar aqui uma casa que tem um quintal e aí quem aluga a casa, então o morador dessa casa que paga o aluguel, ele quer fechar aquele quintal, ou se é uma indústria, às vezes a fábrica de alguma coisa, se precisava daquela parte coberta. Mas em outra entrevista a gente já falou aqui que tudo que fica coberto conta como área para fins de IPTU, inclusive. Então, cobrança de imposto, isso aumentaria a área útil ali do imóvel. Isso precisa ser verificado, se pode, tem que avisar, porque pequenas mudanças a gente faz, né, no imóvel que a gente aluga, mas essa mudança vai impactar em outros setores, não? Vai ter um impacto bem significativo. Eu sempre sugiro que os locatários comuniquem aos locadores ou imobiliárias, corretores que façam a intermediação de qualquer tipo de benfeitoria que eles desejam fazer. Principalmente essas que vão modificar a quantidade de área construída do imóvel, porque isso vai trazer um impacto financeiro para o imóvel, né? Então, ele precisa ter a anuência do locador exatamente para poder depois se precaver de um problema futuro, porque fatalmente isso vai acrescer ao valor do imposto predial cobrado pela prefeitura e vem mais, né? Precisa verificar se para a prefeitura também é possível aquela cobertura, porque dependendo do tipo de benfeitoria, também não é permitido. Então, precisa ser procurado também, dependendo da situação, um profissional, um engenheiro ou um arquiteto, para que se faça o procedimento de aprovação na prefeitura também, para modificação, porque senão isso também pode trazer problemas mais graves. Às vezes a pessoa pensa, mas é só uma cobertura, é só uma coisa, precisaria do alvará. Exato. Tem que ter o projeto, tem que ter o alvará da prefeitura. Exato. Isso precisa ser comunicado para não dar problema lá na frente, que aí uma hora alguém vai ter que pagar e o proprietário não vai arcar com isso sozinho, com certeza, né? Com certeza. O proprietário ele vai ser cobrado pela prefeitura, né? A prefeitura vai cobrar sempre do proprietário do imóvel, mas esse proprietário depois ele vai verificar a possibilidade, a viabilidade de cobrar do locatário também. Legal. Vamos falar então de locações residenciais que estão dentro de condomínios. Como é que você sugere que seja feito a questão do pagamento do condomínio em si, que costuma vir no nome do proprietário, se dá para fazer essa mudança e se é seguro para o dono do imóvel e também dos impostos, porque mudar o nome é fácil, né? Você muda o nome ali, mas a responsabilidade, eu já aprendi com você, é sempre do dono da casa, né? Sim, a responsabilidade pelo pagamento sempre é do locador, é o proprietário do imóvel. Então, tanto o IPTU como taxas condominiais, elas sempre recaem sobre o imóvel. Então, essas contas, elas sempre vão vir com o nome mesmo do proprietário do imóvel, né? Elas não vêm em nome do locatário. É diferente, por exemplo, das contas de consumo, como, por exemplo, água, luz, gás, que vem já em nome do titular, né, do uso daquele serviço. E eu sempre sugiro isso, é uma pergunta que sempre me fazem também, mas eu sempre sugiro aos locadores que eles façam o pagamento desses valores que estão atrelados ao imóvel. E eu digo bem direto, que é IPTU e condomínio. Porque nestes valores, se o locatário não fizer o pagamento, vai certamente ser cobrado do locador. Então, é importante que ele tenha esse controle dos pagamentos sendo realizados. Obviamente que ele pode fazer a cobrança do locatário. Então, o locatário paga para ele e ele faz o pagamento para a prefeitura ou para o condomínio, né, daquela taxa que ele precisa ser feito. Condomínio costuma ter reajuste
E aí você pode ter despesas extras. Ah, vai fazer uma reforma, vai trocar o piso da piscina, vai comprar um brinquedo novo para a brinquedoteca, às vezes é rateado. Tudo é responsabilidade de quem alugou aquele imóvel. Tem diferenças? Como que é essa conversa? A lei do inquilinato, ela especifica exatamente quais são as obrigações do locador e as obrigações do locatário nessas situações. Quem tem que pagar por isso. A lei ela diz que as despesas ordinárias, que são as comuns, elas são de responsabilidades do locatário. E aquelas que são extraordinárias, que fogem da normalidade, são do locador. Então, como que a gente faz essa distinção? Aquelas coisas que são diferentes, por exemplo, de uma manutenção, que são para alguma coisa muito urgente, algo diferenciado realmente para o condomínio, isso vai para o locador para pagamento. Agora, para manutenção diária, para preservação da área comum, isso é sempre do locatário. É o locatário quem faz o pagamento. Tá? Então, por exemplo, você deu o exemplo da troca dos brinquedos, né? Do parquinho das crianças. Né? É sempre uma discussão isso. Porque o locatário ele vai falar, não é minha responsabilidade de fazer o pagamento. Né? Mas todos têm que ter a ciência de que estão todos utilizando daquele local. Então, de uma forma ou de outra, né, você precisa também se responsabilizar por esse pagamento. Né? Até porque, muitas vezes, o locatário ele pretende ir para aquele imóvel exatamente por conta dessas coisas que tem no condomínio. Né? Principalmente nos grandes polos residenciais que tem esses condomínios clube, né? Obviamente, o custo desses condomínios são muito mais elevados. Aí você imagina, quem não usa piscina, por exemplo, vai dizer, então não vou pagar a totalidade do valor da taxa condominial, porque eu não uso a piscina. Não vou usar. O elevador, a gente já ouviu isso. Mas eu moro no térreo, eu vou ter que pagar a manutenção do elevador? Vai. Precisa pagar porque isso faz parte do condomínio, né? Não é parte só de quem utiliza ou quem... Porque senão quem utiliza mais ou quem mora no último andar teria que pagar mais e não é a regra do condomínio. Ah, legal, porque você usa toda a extensão da possibilidade ali do elevador. Aliás, morador de cobertura, tem alguma coisa que seja específica, paga vezes 2, porque às vezes é um duplex? Como que é isso? Depende? A cobrança do condomínio ela é sempre proporcional à metragem do seu apartamento. Então, quanto maior for a sua unidade, maior vai ser o valor que você paga da taxa condominial. Tá? Então, é sempre proporcional. Né? Então, se você tem, em alguns lugares, você tem desde o estúdio, aquele apartamento de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, até apartamento de 200 metros quadrados. Obviamente, o valor não vai ser o mesmo da taxa condominial. Legal. Vou pincelando alguns assuntos aqui, e aí o pessoal manda pergunta, a gente explica e vai fazendo também um ping-pong para ajudar quem está em casa. 11-3337-5886. Vamos imaginar, aluguei um apartamento e ele tem 2 vagas e eu só tenho carro. Então, eu aluguei a unidade e então eu quero alugar a minha vaga que está vazia. Pode? Pode. Em tese, pode. Desde que seja para um condômino. Por conta de segurança. Os condomínios, eles impedem que você faça alocação para um terceiro externo, exatamente para que tenha o controle das pessoas que acessam aquele local. Né? Então, se eu estou alugando, se nós moramos no mesmo condomínio e você tem uma vaga sobrando e eu preciso, então você pode me alugar sim. Mas eu não posso alugar para um vizinho de outro prédio para que ele alugue ali, né? Naquele local. Perfeito. Por questão de segurança, realmente. Perfeito. E aí, dependendo da segurança do condomínio, você vai ter que cadastrar o carro, a placa, o controle, Tag né? de acesso. Normalmente, eles nem autorizam a alocação para outra pessoa. De fora, né? Só para dentro. Tem condomínios que possuem vagas próprias exatamente para alocação, né? Que é uma renda extra também para o condomínio. E pode também, pode né? Também. Muito legal. Uma perguntinha que chegou através do WhatsApp, vamos colocar na tela, por favor. A pergunta que chega, a gente ajuda quem está em casa, 11-3337-5886. O Alex, de Vitória, Espírito Santo. O contrato de aluguel do meu apartamento foi feito verbalmente. Agora, 6 meses depois, o dono quer que eu assine e quer cobrar R$ 500 a mais do que eu já pago.
o que o doutor me orienta? Alex, vamos receber a orientação do doutor agora. Alex, primeiro é importante que todos saibam que existe sim a possibilidade de locação verbal. Não obrigatoriamente o contrato de locação ele precisa ser por escrito. Então é válida a locação verbal. Qual é o grande problema nessa situação? Quando a gente faz um contrato escrito, e aí eu sempre oriento, por mais simples que seja a locação ou por mais simples que seja o contrato, que se tenha um contrato, porque ali vai se estabelecer as regras e os períodos de reajuste do aluguel, né? Então, é muito difícil, Alex, de impedir esse locador de fazer o aumento desse valor do aluguel. Obviamente, ele tem meios judiciais, né, meios jurídicos, para impedir esse aumento, mas somente por meio, realmente, de uma ação judicial. Porque qual que é a ideia do reajuste do aluguel? É sempre de você conseguir recolocar a locação, né, o valor do aluguel, ao valor do imóvel locado. Então, se ele conseguir demonstrar que esses R$500 está muito acima do valor real do imóvel, num processo de revisão, é possível que se consiga reverter. Agora, precisa verificar a viabilidade efetiva disso. É uma situação muito difícil e eu acho até uma situação indelicada do locador, né? Tão pouco tempo depois de tentar reajustar, de fazer esse reajuste. Eu orientaria ao seu telespectador de fazer o contrato, porque é deixar isso estipulado. Agora, de tentar negociar esse aumento para que não seja tão elevado dessa maneira. Agora, o fato de não ter uma coisa formal... Então, se, por exemplo, o nosso telespectador não vai conseguir pagar os R$500, ele pode cessar porque não tinha papel? De desocupação, ele pode desocupar e não vai ter nenhum tipo de penalidade. Porque a penalidade pela desocupação, aquela multa, né, pela desocupação, ela tem que ser expressa. Tá. Ela não pode ser verbal também, né? O Alex ele tem uma vantagem porque a forma de pagamento do aluguel, provavelmente ou ele faz transferência bancária, ou ele faz um Pix em nome do locador, ou entrega o dinheiro, mas mediante um recibo, né? Então, ele tem condições de mostrar o valor que ele vem pagando para eventualmente discutir isso, né? Mas muitas vezes acaba ficando tão inviável que ele precisa fazer a desocupação realmente. Então, apesar de poder fazer contratos verbais, não se orienta que seja feito dessa forma? Para nenhuma das duas partes eu entendo como vantajosa. Tá. Porque o contrato ele sempre vai deixar claro, né, quais são as regras do jogo. Imagina, você falou o valor, aí você falou rápido demais, eu entendi uma coisa e você falou outra. Não, mas eu sou locador, mas eu prometi esse valor para você por 6 meses. E na cabeça do locador pode ser isso, né, para o locatário, ou até a verdade mesmo não foi essa. Mas para se provar isso no fato, realmente é muito difícil. Então o famoso, vamos começar assim, depois a gente vê. Exato. Não tem nada que deixe mais insegurança, incerteza do que esse tipo de fala, né? Exatamente. Então, quando está no papel, aí não tem muita discussão, porque está escrito ali, né? Exatamente. E pode ser de próprio punho, você pode improvisar numa folha, não precisa ser grandes contratos. Teoricamente, você não precisa do advogado para fazer um contrato. Não precisa. Não precisa de obrigatório. Eu indo contra a minha classe, mas... Não verdade, é isso. Eu entendi, mas a lei ela não impõe grandes requisitos para a elaboração de um contrato de locação. A lei ela diz quais são os contratos mais formais. O de compra e venda, por exemplo, de um imóvel, a lei diz que precisa ser por escritura pública e que tem que ser registrada. Então, obrigatoriamente, eu preciso ir a um cartório de notas e depois registrá-lo. Agora, o contrato de locação não tem essa obrigatoriedade. Então, você pode fazer de uma forma muito simples, né? Agora, quem assiste ao programa sabe que eu sou super a favor de buscar o advogado, uma imobiliária que trabalhe já dessa forma. Eles têm o apoio jurídico ali especializado. Sim. Até porque, imagina, você foi visitar uma casa, você não sabe quem é o dono dela, né? Então, assim... para você ter acesso a documentos, para você saber se aquela pessoa de fato ela que pode alugar aquilo para mim, né? Então você precisa ter algumas outras informações para não sofrer, de repente, um despejo fora de hora, né? Ah, não é, essa casa não é de quem você pensou que fosse, essa pessoa não pode alugar para você, você está pagando um valor e a pessoa não é o proprietário. Exato. Né? Então, para ter essa segurança, sem dúvidas que o melhor caminho é ter uma consultoria jurídica. Próxima perguntinha do WhatsApp, vamos colocar na tela, por favor, vamos ver.
A pergunta é da Cristina, aqui de São Paulo. Se eu fizer reparos no apartamento, essa pergunta é maravilhosa. Tenho desconto no aluguel? Como fazer esse acordo? Obrigada, Cristina. Aí vem a resposta mais clássica dos advogados: depende. Depende de qual tipo de reparo que foi feito. Porque a lei ela também traz 3 tipos de reparos. Ela dá o nome de reparos que são os reparos necessários. Esses você consegue o ressarcimento no aluguel, porque eles são necessários para a preservação da estrutura do imóvel. Um vazamento de água, um cano que estourou ali, a energia elétrica que o relógio explodiu, telhados, coisas estruturais. Agora, as outras, você não vai conseguir. Então, eu quis fazer a cobertura do quintal, como no exemplo anterior. Não é obrigatório que o locador reembolse. Essas são as benfeitorias úteis, né? Que você está dando uma melhor utilidade. E aquelas também que é só para você deixar mais bonito o imóvel, também não é obrigatório. Então, de obrigação, que é a pergunta que a Cristina disse, a única forma para você ter o ressarcimento são aquelas estruturais. Fora isso, o locador não é obrigado. Tá? Então, ela pergunta como fazer esse acordo. A minha sugestão é sempre, antes de fazer, né, a benfeitoria, converse. Porque aí você vai conversar. Porque muitas vezes chega a ser um acordo, para o locador pode ser interessante. Então, um paga o material, o outro paga a mão de obra. E aí chega num consenso, eu pago tudo e divide isso no aluguel em 10 vezes. Alguma coisa nessa maneira. O que não dá para achar é que só porque a benfeitoria depois não pode ser levada embora, mas vai ficar lá, Denise. A cobertura depois ninguém vai tirar, não vai levar um armário embutido, uma coisa que vai ser planejada, o piso novo, ninguém vai tirar e levar. Mas não é obrigado, o proprietário não é obrigado a aceitar, isso, né? Exatamente. Às vezes ele está precisando daquele dinheiro do aluguel para pagar as coisas dele também, e não dá para ele diminuir, né? Então descontar naquele período. Exatamente. O locador nunca é obrigado, a não ser aquelas que são obrigatórias para a estrutura. Aproveitando esse gancho aí das benfeitorias, então, a pessoa alugou um imóvel e aí não gosta, por exemplo, dos armários. E a gente sabe que hoje tem possibilidade de você trocar só as portas, né? Você faz, você tem a possibilidade de fazer uma coisa melhor, mais bonita. Não gosto do piso, vou trocar. Às vezes você põe por cima e é possível depois que o seu proprietário não gostar, ele tira sem prejudicar o que estava embaixo, mas às vezes não vai dar. Tem que avisar. Então, olha, estou trocando, não precisa pagar nada, mas eu quero trocar, pode? Ou mesmo sem ele pagar? O problema, Denise, nas situações é que é a obrigação do locatário devolver o imóvel igual, nas mesmas condições. Então, se o locatário quer fazer a substituição, como você disse, da porta, do armário, ou a cor, né? Ele até pode, mas ele tem que estar ciente que depois ele pode ser cobrado para voltar a ter da mesma forma. Tá? Então, essa é a complicação. Isso acontece muitas vezes em alguns imóveis que são mais antigos, que tem lá móveis antigos, móveis mais... que realmente tem uma história. E aí o locador, ele fala, isso era do meu avô, isso era do meu pai, né? E eu não quero que isso seja modificado. E aí o locatário fala, mas eu vou pintar esse imóvel, por exemplo, sei lá. E pode pintar? Pode complicar isso. Tá? Então, é melhor pedir para ele tirar aquele item da casa, né? Ou pedir autorização para fazer. No próximo bloco, a gente tira mais dúvidas do pessoal de casa que mandam perguntas através do nosso WhatsApp. Tem mais conversa com o Dr. Diego. Até já.
Nós estamos de volta, hoje com tema jurídico, aqui no Consulta ao Doutor. Participe através do nosso WhatsApp 11 3337 5886. Nós estamos falando sobre direito imobiliário, contratos de compra, venda, locação de imóveis. Tem várias perguntas já dos telespectadores, mande a sua também. Antes de voltar para a nossa entrevista, tem recadinho Graça Filmes, bom filme para você. É inacreditável o que a Graça Filmes preparou para você. A plataforma dos cristãos, repleta de filmes e desenhos para você e sua família se divertirem juntos. Acesse agora www.bomfilme.com.br. Conteúdos de valor para sua diversão e edificação. Para mais informações, ligue 0 Prestadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 21 96858 1951. Bom filme a serviço do rei. Depois desse recadinho super especial no Dia do Advogado, claro que temos um advogado aqui no Consulta ao Doutor, Dr. Diego Sanches, hoje para explicar tudo para nós sobre o direito imobiliário, e já tem perguntinhas do público. Vamos colocar a primeira participação, então, desse bloco na tela. Pergunta da Neide Campos, doutor, aqui de São Paulo. Posso usar um dos quartos do apartamento alugado para fazer estúdio musical? Obrigada, Neide. Aí eu acho que tem alguns problemas que a gente precisa pensar e abordar. Primeiro ponto é que, por estar em condomínio, tem que tomar cuidado com o barulho, né? Então, isso pode trazer um problema com relação ao condomínio em si, né? Agora, tem uma outra questão, Neide, que eu acho importante de se atentar, é que às vezes você está pensando em montar um estúdio para você próprio, né? Para você se utilizar, para você ensaiar, para você tocar, enfim. Isso seria permitido, em tese, desde que isso não atrapalhe os outros vizinhos. Agora, você montar um estúdio para trazer bandas para ensaiar naquele local, aí eu já acho temerário. Exatamente pelo mesmo fato que nós falamos há pouco do estacionamento, da garagem, de você trazer pessoas de fora, é a mesma coisa para você utilizar de forma comercial um imóvel residencial. Porque o imóvel residencial, ele preza exatamente pela segurança daqueles que moram no local. Então, você quer ter um controle muito maior das pessoas que estão ali. Então, a partir do momento que você usa de forma comercial, essa segurança ela fica prejudicada. E aí o condomínio ele precisa investir em outras formas de segurança. E isso pode encarecer e o condomínio muitas vezes não quer, porque o intuito dele é residencial. Então, precisa ver qual a finalidade que a Neide pretende para montar o estúdio, se é para uso pessoal ou para a sua renda, por exemplo, né? Se for para renda, eu acho um pouco mais complicado. Legal, até por conta da segurança, né? Sim. Alguém pode imaginar que ela fez mesmo assim e era mesmo a título comercial. Aí um vizinho, não é difícil, né? Sim. Do vizinho saber se é alugado, ele entra em contato com esse proprietário. Se a pessoa fosse mesmo a proprietária, teria problema do mesmo jeito, né? Teria problema porque o contrato de locação é um contrato residencial. A partir do momento que você tem a utilização dele comercialmente, isso pode modificar também. Eu já tive situação no escritório de estúdio de tatuagem. Da pessoa morar ali e criou dentro de um cômodo o estúdio de tatuagem dela. Não faz barulho, né, o estúdio de tatuagem, mas ele é comercial, o condomínio reclamou e o locador também reclamou. Também acontece da pessoa. Então, hoje tem a proposta sempre da individualização de água, Sim. enfim, de tudo individualizado, mas em alguns condomínios mais antigos, ainda é uma coisa só, não está ainda dividido. A água, por exemplo, rateia igual para todo mundo. Às vezes você mora sozinho, às vezes você mora em 2 e tem gente que mora em 6 na mesma unidade. Então, já existe ali uma questão que fica meio um pelo outro. Imagina se alguém tem uma lavanderia. No período de pandemia, isso foi muito comum. As pessoas precisavam de renda extra Isso. porque perderam seus empregos ou diminuição de salário, de trabalho.
muitos começaram a cozinhar em casa. E os condomínios que o gás ele não era individualizado, trouxe muito problema. Porque para essa pessoa que ela está cozinhando para venda de alimentos, o consumo dela é muito mais alto do que para uma pessoa, um casal e um filho que moram, por exemplo, sozinhos. Então, acabou trazendo problemas também para os condomínios. E é cada vez mais comum fazer as coisas dentro de casa, Sim. né? Se anuncia na internet, no Instagram, nas redes sociais, no geral, e aí você está fazendo ali. Então, é sempre o risco, né? Se não é individualizado. Se é individualizado, é menos problemático, né? Sim, mas o problema, numa situação dessa de cozinhar para venda também, é questão de segurança. Porque você cozinhar para vender, a quantidade do que você cozinha é diferente da quantidade de uma família média. Corre mais risco. Corre mais risco, exatamente. Então, muitas vezes você não tem estrutura para a instalação de um fogão diferente, de gás mesmo, né? Então, isso acaba sendo prejudicial para a estrutura, para a segurança dos outros condôminos, né? Que é a principal preocupação do condomínio. E aí é complicado, porque coloca em risco as outras pessoas também, Sim. né? Você precisa de uma instalação diferente, um fogão diferente, você faz uma gambiarra ali que na sua cabeça está tudo certo, mas pode gerar um problema, acidentes graves, sérios, comprometendo até as outras unidades e não só você, né? O problema não é só você. Mais uma perguntinha do WhatsApp, vamos maratonar as que chegaram? Pergunta muito boa. Marcos Daniel, São Luís do Maranhão. Legal. É correto eu colocar as contas de luz e água em nome da pessoa que está alugando o meu imóvel para não ter risco dela não pagar as contas de consumo? Obrigada, Marcos Daniel, pela sua pergunta. Marcos, essa pergunta ela é muito importante. Hoje a gente entende que a conta de água e a conta de luz, assim como a de gás, ela é uma conta de consumo. Então, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, sendo de consumo lá do Código de Defesa do Consumidor, ela precisa estar em nome daquele que realmente utiliza o serviço. E quem utiliza não é o locador, não é o proprietário do imóvel, é o locatário. Então, sim, é importante que a conta esteja em nome, essas contas de consumo todas estejam em nome do locatário, para que eventual débito, por exemplo, né, seja cobrado do locatário, que é quem se utilizou, né, do serviço, né, e não do locador, por exemplo. Perfeito. Mais uma perguntinha do WhatsApp. Vamos lá, que chega para nós a pergunta do telespectador. A Valéria faz a pergunta de Bauru, interior de São Paulo. Tenho uma amiga que mora na casa do pai. Ela paga o IPTU do imóvel e também o plano de saúde do pai. E por conta disso, ela disse que quando o pai falecer, a casa vai ficar só para ela. Isso realmente é verdade? Ela tem 2 irmãos. Obrigada, Valéria, pela sua pergunta. Doutor. Também é muito recorrente esse tipo de situação, mas é algo muito complicado, porque a lei ela não faz distinção daqueles filhos que mais se preocupam, que mais ajudam os pais dos outros filhos. A lei ela coloca de uma forma muito objetiva, que é a partilha dos bens no caso de falecimento. Então, de acordo com a lei, não, né? Ela não vai ter direito, pelo fato dela pagar o IPTU, do fato dela pagar o plano de saúde do pai, ela não vai ter direito exclusivo daquela casa. A não ser que os irmãos abram mão desse direito deles da casa. Aí sim ela vai ter direito exclusivo desse imóvel. Mas pela lei, única e exclusivamente, não. Não é porque ajuda mais, paga mais, que tem mais direito, né? Exato. Inclusive, se tiver até testamento, você nunca prejudica os herdeiros que chamam necessários ou obrigatórios, né? Sim, o testamento ele existe, é muito importante, mas o testador, que é o dono do patrimônio, ele pode privilegiar no máximo em até 50% do que ele tem de patrimônio. Os outros 50% obrigatoriamente precisam ser divididos entre esses herdeiros. Então, por exemplo, nesse caso, o dono, o pai, poderia contemplar a filha já com 50%. Os outros 50% seriam divididos entre os 3 outros filhos, entre os 3 filhos, ela e os outros 2. Perfeito. Só com testamento. Só com testamento. Somente com o falecimento, e aí não tem distinção se ele não esclareceu isso antes. Não, né? Aí não vai ter distinção. E é importante também, só um adendo a isso,
porque não adianta esse pai também já fazer uma doação hoje em vida para essa filha, porque os outros irmãos podem depois reclamar, porque ele, de uma forma ou de outra, ele poderia, não estou dizendo que está, né, porque a gente não sabe a situação real, mas que ele poderia estar favorecendo uma e prejudicando os outros, né? Porque o pai ele não poderia, em vias normais, em situações normais, tirar, né, deserdar os filhos. Tá? Ótimo. Mais uma perguntinha do WhatsApp. Vamos aproveitar para maratonar mesmo as perguntas do público, que tem sempre prioridade aqui no Consulta ao Doutor. Pergunta do Maurício do Rio de Janeiro. Quando acontece o despejo por falta de pagamento, doutor, o locatário não paga o aluguel do imóvel residencial desde antes da pandemia. Estamos com dois anos e meio já quase de pandemia. O despejo por falta de pagamento, como todas as ações que existem no Poder Judiciário, infelizmente, tem uma tramitação lenta, morosa. O Poder Judiciário ele é sobrecarregado, né? Então as ações elas acabam demorando. Temos situações de liminares, concessões para agilizar isso, mas as ações elas não são rápidas. Obviamente, em alguns estados acaba sendo um pouco mais rápido, ou até comarcas, cidades, acaba sendo mais rápido do que outras, né? Em alguns lugares acaba demorando. Na pandemia ainda nós tivemos um outro problema, alguns problemas. No período de suspensão do direito de ir e vir, né, de locomoção, os despejos realmente eles acabaram ficando até suspensos efetivamente, porque os oficiais de justiça eles não tinham como praticar o ato. Se ninguém podia sair de casa, o oficial de justiça também não podia para praticar o ato. Então todas as ações foram prejudicadas. E nós temos leis, né, nós temos uma lei federal que foi promulgada, foi editada, que suspendeu as execuções de despejo, mas não todas. Isso é importante também que as pessoas saibam. Não são todas as ações de despejo e todos os despejos que foram suspensos. Alguns despejos foram sim suspensos. Por exemplo, nos casos de locação residencial, com valor de até R$600, os despejos eles estão suspensos ainda. Tá? Então, exatamente para garantir o direito de moradia para aquela população que não tem nenhuma condição de alugar um outro imóvel. Tá? A gente sabe que é uma faixa não muito grande de locações, né? Principalmente nos grandes centros. Mas essas ações elas ainda estão suspensas até o fim de outubro, né? Recentemente tivemos uma prorrogação desse prazo. Então, pode ser que essa situação trazida pelo telespectador seja uma situação dessa, em que a locação seja valor inferior, que tenha se prolongado, né? Além disso, a gente tem algumas situações dentro do processo que podem atrasar. Falta de localização, por exemplo, do réu, que ele precisa ser citado, né, pelo oficial de justiça. Então, se ele não for encontrado, isso atrasa o processo. Então, mesmo havendo despejo, quando houver o despejo, mesmo que seja moroso, vai haver esse débito? Ou com o despejo você quita o débito? Não. A ação de despejo ela já se pressupõe a cobrança junto. Tá? Então, eu costumo dizer para os clientes, para facilitar, né, que nós temos duas ações em uma só, que é o despejo e a cobrança. Quando o inquilino ele desocupa o imóvel e devolve a posse do imóvel para o locador, eu finalizo essa parte do despejo. E aí você prossegue com a parte da cobrança dos valores. E aí vai entrar numa fase como uma fase de execução, né, uma execução de débitos para busca de patrimônio. E aí tem todas as penalidades de execução de cobrança. Legal. Mais uma perguntinha do público. Vamos colocar na tela. Por favor, saber o que chega do pessoal de casa. Pergunta da Maria, Porto Velho, Rondônia. Aluguei um apartamento e no terceiro dia, após receber as chaves, eu desisti. Quanto de multa terei que pagar como distrato? Boa pergunta, Maria, doutor. A Maria, ela usou uma palavra muito significativa na pergunta, que é o desistir. O desistir é porque ela queria e agora não quer mais. Não é algo que aconteceu no imóvel que fez com que ela deixasse de fazer aquela locação. Por exemplo, ela descobriu que tinha um problema muito sério naquele vazamento, imóvel. Não funciona nada. Se for desistência efetivamente, ela vai precisar fazer o pagamento da multa. E aí é de acordo com aquilo que está no contrato. O que a lei diz a multa ela é sempre proporcional ao período que falta para vencimento do contrato.
Como ela desistiu 3 dias depois, ela vai pagar a multa integral. Né? Agora, vamos supor que ela tivesse um contrato de 30 meses e ela ocupou o imóvel por 12 ou 10 meses para facilitar, ela vai pagar 2/3 de multa. Né? Então, é sempre proporcional. Quanto mais ela cumprir o contrato, menos paga de multa. Tá? Legal. Próxima perguntinha que chega do WhatsApp. Tô adorando o maratonal que chega do público. Valdo, de Belém, no Pará. Qual o tempo mínimo de contrato de aluguel? Boa pergunta também. Boa pergunta, Valdo. A lei do inquilinato ela não fala em prazos específicos. Ela dá ela deixa em aberto algumas coisas e sugere alguns prazos. Normalmente, né, usualmente, nos contratos que são comerciais, eles são feitos em períodos de 12 em 12 meses. Então, 12 meses, 24, 36, 48 e assim sucessivamente por tempos anuais. Nos contratos residenciais, a gente fala que o locador tem alguns benefícios para os contratos feitos a partir de 30 meses, que são 2 anos e meio. O locador tem alguns benefícios e para o locatário também, porque o locatário ele não quer ficar mudando a cada 6 meses, porque mudança também não é nada agradável. Então, ele quer ter pelo menos uma segurança de que, ao mínimo, 2 anos e meio, ele fique no imóvel. Então, normalmente, mas isso não é uma regra, que o contrato residencial ele tenha 30 meses de vigência e o comercial em períodos anuais. Então, nesses 30 meses, fica garantido que o locatário terá esse lugar para morar. Exato. O locatário ele tem a garantia de que por esses 30 meses ele está ali, que ninguém vai tirar. Se alguém oferecer mais por aquele aluguel, o proprietário não pode trocar. A lei ela fala em situações muito específicas que o locador pode pedir a desocupação do imóvel para uso próprio. Né? Então, eu, locador, preciso morar nesse imóvel ou alguém do meu grau direto de parentesco, meu pai, minha mãe, meu filho, o irmão, alguém direto, né? Que precisa, por exemplo, a pessoa está sendo despejada, meu irmão está sendo despejado, eu preciso colocar ele ali. Então, é uma situação. Ou então naquelas situações em que o poder público determina que precisa ser feita uma obra, uma reforma urgente. Aí eu preciso que o inquilino desocupe. Mas em situações como, por exemplo, você disse, eu recebi uma proposta para alugar por um valor maior, eu não posso. Né? Eu não posso fazer dessa maneira. Legal. E qual é a possibilidade na hora de... Eu sei que esse contrato, você ensinou já pra gente aqui, então fez um contrato de 30 meses residencial. Depois desses 30 meses, automaticamente ele foi renovado por tempo indeterminado. Ele se prorroga por tempo determinado. Porque a palavra renovação, ela confunde um pouco de renovar por um período igual. Renovar é um outro contrato. É um outro contrato, exatamente. E é possível fazer. É possível, e é o que a gente aconselha. Porque, novamente, o locatário fica seguro por mais um período. Meses, E o locador também fica, porque ele também tem a expectativa de receber o aluguel por aquele período contratual. Agora, quando passa esse período de contrato e não é feito um outro contrato escrito, ele fica prorrogado por tempo indeterminado. Aí, se o locador ele solicita ao locatário para desocupar, ele pode. Tem que desocupar. Aí vem aquela outra pergunta que o colega disse. Venceu o contrato. Será que o locador pode pedir para aumentar o valor do aluguel? Pode. Então, enquanto o contrato está em vigência, o locador não pode pedir o aumento do aluguel, a não ser pelos índices, né, legais. Mas venceu o período contratual, ele pode pedir o reajuste do valor do aluguel. Perfeito. Então, fiquem inclusive atentos. para equiparar. Então, ele estava precisando alugar, colocou um valor mais baixo, alugou e agora, então, ele quer subir um pouquinho ali o patamar só Exato. depois do vencimento desse primeiro contrato é que faz isso. Exato. Mais perguntinha do WhatsApp. Vamos colocar na tela, por favor. Pergunta do Francisco de Rio Claro, interior de São Paulo. Já estive em Rio Claro. Um abraço a todos. Moro na mesma casa há 24 anos. Perdão. Nunca atrasei o aluguel e agora a proprietária quer a casa. Qual é o meu direito? Francisco, obrigada pela pergunta. Boa tarde, Francisco. Essa acaba sendo até injusto, né? Porque ele mora há tanto tempo, cumpriu com todas as suas obrigações, mas a proprietária tem o direito de pedir a devolução do imóvel, desde que o contrato esteja vencido. Se o contrato não estiver vencido, ele pode continuar no imóvel. Agora, infelizmente, independe do tempo que ele ocupa o imóvel. Se o período do contrato está vencido, o locador pode pedir a desocupação. Essa é uma pergunta que chega bastante aqui.
pessoas que ficam décadas na mesma casa e acabam achando que elas não se sentem donas da propriedade, Sim. mas elas acabam achando que tem mais direito de estar ali do que o proprietário pedir a casa. Então, se não está o contrato vigente, ou se você não renovou e você só deixou rolar depois dos 30 meses, de repente 24 anos se passaram, a qualquer momento Pode pedir. a proprietária pode pedir sim. E qual o prazo? É natural que as pessoas criem um laço Sim, pelo com imóvel onde certeza. ela mora ali, né? E não tem jeito. E numa situação dessa, muito provavelmente, ele tenha contato direto com o locador. E aí, quando você cria esse contato direto, cria um laço também entre as pessoas, não só com relação ao imóvel. Então, é natural e muito comum que não tenha esse contrato de renovação. O contrato ele passou porque a gente está na confiança, né? Passa a ter a confiança. Nunca trazer o aluguel, então o proprietário confia em mim. Mas realmente, não tem mais o contrato, o locador pode pedir para desocupar. E o prazo que o locador tem que dar, por lei, é de no mínimo 30 dias. Tá? Então, no mínimo 30. Ele pode dar 60, pode dar 90, 120, o tempo que for, mas nunca inferior a 30 dias. O motivo pelo qual a proprietária está pedindo esse imóvel é relevante? Não. Com o contrato vigente, ela vai ter que provar, ela vai alegar, falar, olha, eu preciso desse imóvel para moradia própria, para moradia de alguém da minha família. Se não for utilizado para aquela finalidade, aí o locatário pode pedir indenização, ele pode reclamar pelos seus direitos. Agora, se o contrato estiver vencido, a gente fala que é denúncia vazia de argumento, não precisa de argumento. Se ela quiser vender a casa, oferece primeiro para ele? Se ele estiver dentro da ocupação ainda de locação, sim. No contrato. Se ele ainda estiver com o contrato vigente, é isso? O que acontece? A lei ela tem uma peculiaridade que ela é mal interpretada na realidade e na prática. De acordo com a lei, o locador ele só é obrigado, isso pode gerar até um pouco de dúvida, o locador ele só é obrigado a notificar, dando a preferência, se o contrato de locação estiver averbado lá no cartório de registro de imóveis. Então, se na matrícula daquele imóvel estiver falando, esse imóvel está alugado para a Denise. Nesse caso, obrigatoriamente eu tenho que te dar em preferência. Só que é um percentualzinho muito baixo das locações que são averbadas no cartório. Mesmo as feitas via imobiliária? Mesmo as feitas via imobiliária, é um percentual muito baixo. Então, por lei em si, não é feito, não é obrigatório fazer. Na prática se faz. Na prática se dá preferência para o inquilino. Por quê? O inquilino já está ocupando lá o imóvel, então é muito menos desgastante, né? Até por mudanças, é mais fácil, ele já conhece o imóvel, então a negociação acaba sendo muito mais simples. Então, usualmente se faz essa notificação, mas por lei, obrigatoriamente é só se tiver lá averbado no cartório de registro de imóveis. Essa é uma informação que poucas pessoas têm. Normalmente fala, não, inquilino, tem que dar preferência. E a lei ela tem esse detalhe. E a gente pode pedir para fazer essa averbação? Ou checar se foi feito? A averbação, o locatário pode fazer a qualquer momento. É o locatário que faz. Qualquer uma das partes pode, mas é mais de interesse para o locatário. Com certeza. Tá. Só que ela tem um custo, né? Então, é um custo que vai ter que ser suportado para falar que está sendo alugado e no término da locação, Outra averbação para falar que acabou aquela locação. Tá, então, é grana. E o valor vai depender do valor realmente do contrato. Então, o valor da locação, do aluguel, vai influenciar no valor dessa averbação. Perfeito. Próxima perguntinha que chegou no nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela. Pergunta da Marli, aqui de São Paulo. Posso alugar a garagem de uma casa alugada? Boa pergunta, Marli. Boa pergunta. Se eu posso alugar a garagem, vem ao encontro da pergunta que me fizeram hoje, eu até comentei com você, que fizeram pelas redes sociais antes. Posso sublocar? É uma sublocação isso na realidade, né? Será que eu posso alugar? Eu preciso verificar o contrato de locação original, porque se a Marli ela é a locatária, ela tem um contrato de locação com o locador. Neste contrato de locação, normalmente se estipula uma cláusula que é proibida a sublocação. Se consta essa cláusula, você não pode fazer essa sublocação da garagem, tá? Normalmente a garagem não é o grande problema,
tá? Mas, pensando em casa, né? Não em apartamentos. Mas, falando de uma forma objetiva, de acordo com a lei, ela não poderia fazer se o contrato de locação falar que não pode sublocar. A perguntinha que chegou nas suas redes sociais é: doutor, no caso de contrato de sublocação, ele é semelhante ao de locação? Se for diferente, no que difere? Quais cuidados devemos tomar? Exato. A sublocação nada mais é do que eu, locatário, alugar para um terceiro esse imóvel. O contrato é semelhante ao contrato de locação original. Eles são idênticos na realidade. Qual que é a preocupação? O locador original, que é o proprietário normalmente do imóvel, ele não conhece esse terceiro. Então, ele sempre, no caso de qualquer tipo de problema, ele vai cobrar, ele vai reclamar do seu locatário. Agora, esse locatário que alugou para um terceiro, ele é o responsável, por exemplo, por verificar quem é aquele que vai ocupar efetivamente o imóvel. Tá? Então, isso tem que se preocupar. É comum, como nós estávamos dizendo, em consultórios médicos, consultórios de estética, estacionamentos, isso também é muito comum, onde você tem um terreno, aluga para alguém e ele subloca, por exemplo, para um lava rápido, por exemplo. Então, isso é muito comum que aconteça. Mas precisa verificar primeiro se o contrato autoriza e as responsabilidades de cada um. Muito legal. Quando a telespectadora pergunta da garagem, isso é bem... pode ser até diferente, porque você tem, a sua casa fecha de um jeito diferente. Então, quem tem acesso à garagem, às vezes não tem acesso à sala da sua casa, né? Então, às vezes é uma garagem ali que não tem a porta de acesso, acaba tendo um pouco mais de segurança, mesmo se você deixa alguém estacionar o carro ali. E o que acontece, doutora, é que não tem, esse contrato não existe. Não existe. A pessoa fala assim, estaciona o carro aí, me dá R$100 por mês, tá tudo certo. Mas a responsabilidade, então assim, não pode fazer se o seu contrato não permitir, mesmo sendo uma coisa de boca, essa sublocação sendo de boca e não com papel, né? E a responsabilidade é sempre sua. É sempre sua. Ele existe o contrato verbal. Isso. Entendeu? Ele existe. Então, a responsabilidade sempre vai ser do locatário. É muito comum, imagina só uma situação que tem um terreno com 2 casas e tem ali a vaga de garagem. E a pessoa, por exemplo, que estaciona é alugado para um terceiro, para um vizinho. Ela esqueceu de trancar o portão, por exemplo, e facilitou a entrada de um bandido, né? De quem é a responsabilidade por aquilo? Né? Então, é nesses problemas que a gente precisa se preocupar. Né? Perfeito. É sempre quando dá errado. O problema é sempre quando dá errado, né? Exato. Só que dá errado. Acreditem. Né? Acredite que dá errado. No próximo bloco, a gente tira mais dúvidas do pessoal de casa que mandam perguntas através do nosso WhatsApp. Tem mais conversa com o Dr. Diego. Até já. Nós estamos de volta hoje com o tema jurídico, falando sobre direito imobiliário com o Dr. Diego Sanches, que é advogado. No dia do advogado não podia ser diferente, né? Aproveita a oportunidade para participar do bate-papo através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. Esse é o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor, mas ainda dá tempo da sua pergunta. Então escreve para nós, faça como o nosso telespectador. Tem pergunta na tela, vamos ver o que chega para nós. As perguntas estão maravilhosas. A Fernanda, do Rio de Janeiro, pergunta: sou proprietária do meu apartamento e quero usar um quarto dele para receber turistas. Posso? É uma pergunta bem recorrente, ainda mais por conta dos aplicativos, né, de locação por temporada, né? Então, isso acaba sendo uma discussão muito grande dentro dos condomínios. Os condomínios, eles tentam ao máximo impedir esse tipo de situação por conta de segurança. Porque o condomínio, principalmente os residenciais, eles querem ter ali controle máximo do acesso das pessoas que ocupam, né, que estão ali. Então, você faz lá, tem que preencher uma lista das pessoas que residem, ou até mesmo dos funcionários, né, que trabalham naquele local, reconhecimento facial, digital.
Nos comerciais, você já tem um outro tipo de situação. Por exemplo, a entrada com crachá, né? Você faz lá um controle diferente que tem um custo diferenciado também. Isso fez com que, na verdade, os condomínios reclamassem até judicialmente para impossibilitar esse tipo de locação, né? De um quarto para turista, porque a rotatividade de pessoas acaba sendo muito maior, né? É diferente de você estar recebendo uma visita, né, que é um parente seu do interior que veio aqui para ficar lá alguns dias. São pessoas estranhas que você vai estar com uma rotatividade muito grande. Então, se o condomínio, conforme as decisões mais recentes dos tribunais, se o condomínio estabelecer isso em assembleia, ou os mais novos em convenção condominial, que isso é proibido, então a pessoa não pode, a Fernanda, no caso, a pergunta, a pessoa não pode fazer locação para turistas, né, por meio desses aplicativos. Agora, alguns condomínios antigos ainda não se adequaram a isso. Então, se não tem proibição do condomínio, então ela pode. Então, a regra vai ter que verificar no condomínio para ver se tem a proibição ou não. Se o condomínio proibir, realmente não vai poder. Aí, de novo, se não tem nada escrito e puder, não tem nenhum problema, aluga. Acontece que, às vezes, pelo comportamento Sim. do turista, né? Às vezes, inadequação em algum setor ali, pode haver o problema. E aí que os outros moradores vão se unir para fazer uma determinação. Exato. Aproveitar esse gancho, o prédio tem piscina. Está recebendo turista pode acessar a piscina? Em tese, não. O uso da piscina ou de qualquer área comum, né, do prédio, ele é uso exclusivo dos condôminos. Então, dos proprietários e locatários do imóvel, tá? Ou então, por exemplo, uma visita, como eu disse para você. Não obviamente, a pessoa lá mora, o casal de idosos recebeu a visita do seu netinho. O netinho não pode usar a piscina? Lógico que pode. É muito um bom senso. Sim, né? É bom senso, né? Porque é visita. Agora, no caso do Airbnb, por exemplo, ou outros aplicativos, né, de locação, estou dando o nome desse aplicativo sem qualquer tipo de ganho patrimonial disso, mas no caso desses aplicativos, em tese não poderia, no caso de condomínios que proíbam isso, né? Condomínios que não sejam para essa finalidade. É diferente de quando você faz a locação por temporada, que é exatamente essa locação, que seja autorizada pelo condomínio, que aí sim essa pessoa vai poder se utilizar de toda a estrutura. Por os prédios que não têm a proibição, que eles desejam proibir, o que precisa fazer? Eles precisam convocar todos os condôminos para a realização de uma assembleia e deliberar ali para verificar qual é a vontade dos condôminos. Tem que ter percentual de... Nesse tipo de situação, você vai precisar da maioria dos condôminos para poder fazer a deliberação. Mas a maioria dos presentes. Tá? Então, para a Assembleia, a maioria dos presentes. O problema é a modificação de convenção do condomínio, que aí essa é a maioria de todos. Então, por isso que muitas vezes saem correndo atrás de procurações, né? Para que tenha presentes, mesmo que por forma de representação, tenham presentes ali a maioria dos condôminos. Tá? Mas algumas situações são feitas por maioria dos presentes. É porque se não está escrito nada na convenção, você não tem que alterar alguma coisa. É só criar uma regra, exatamente. Né? Então pode ser feito através de assembleia, só precisa da maioria dos presentes, do voto, da maioria dos presentes. Muito legal saber isso. Tem mais perguntinha no nosso WhatsApp, vamos colocar na tela, por favor. A pergunta é do Valdir, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem um apartamento financiado e quero vender. Posso fazer um contrato de gaveta? Obrigada, Valdir. Valdir, o contrato de gaveta nada mais é do que o compromisso de compra e venda, que é o termo comum, né, que nós usamos, contrato de gaveta. Mas a lei, o Código Civil, ele diz que a única forma de venda de um imóvel se dá por escritura pública e registro. A escritura ela pode ser substituída pelo contrato do banco, aquele que o banco gera, que é o contrato de financiamento. Qual a minha sugestão para o Valdir? Não fazer o contrato simplesmente o compromisso de compra e venda. Porque o compromisso de compra e venda, o contrato de gaveta, nada mais é do que eu prometer vender e você prometer comprar. Porque isso só vai se efetivar realmente na escritura. Qual que é o risco para o Valdir?
Se ele transfere a posse desse imóvel para esse comprador e esse comprador não efetua o pagamento, o banco ele vai sempre acionar o Valdir, porque é ele que é o responsável perante o banco. O banco ele não sabe que esse imóvel foi transferido para outra pessoa. Então, eu sugeriria que o Valdir tentasse fazer a transferência desse financiamento, os agentes bancários conseguem fazer isso, fazer a transferência desse financiamento para esse comprador. Então faz lá o contrato para se estabelecer quais são os valores, forma de pagamento, mas aí transfere esse financiamento para esse comprador e o Valdir não tem mais responsabilidade sobre esse imóvel. Ele realmente vendeu esse imóvel para outra pessoa e essa pessoa agora é responsável integralmente. Ótimo. Mais uma perguntinha do nosso WhatsApp, vamos colocar na tela, por favor. A Priscila, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Loquei um imóvel, paguei multa por atraso no pagamento. Como saber se essas multas são legais? Teve um ano que paguei cerca de R$2.000 de multa. Obrigada, Priscila. A multa, ela vem estabelecida no contrato. Então, a gente precisa verificar no contrato de locação qual é a penalidade para pagamento de multa, tá? A gente precisa diferenciar o que é multa, o que é correção monetária. Porque você precisa corrigir o valor, porque imagina só que o valor do aluguel seja de R$1.000. Se esse aluguel for pago daqui a um ano, não são mais os R$1.000. Então, eu preciso aplicar a multa mais a correção monetária que precisa ser aplicada. Além disso, tem os juros moratórios. Então, por isso que acaba sendo elevado. Tá? Normalmente, nas locações, se aplica a multa de 10%. Tá? Então, usualmente, o percentual é de 10%. Tem lugares que colocam um percentual menor, tem lugares que eu já vi com percentuais maiores, tá? Se o percentual for muito alto, e aí é difícil da gente falar qual é o percentual teto, porque vai depender de cada caso. Isso precisa ser discutido judicialmente, tá? Mas usualmente nas locações é de 10% a penalidade. Agora, vai imaginar, isso acontece com várias outras contas de consumo, também acontece com aluguel. O teu aluguel vence dia 5, só que você recebe no 5º dia útil do mês, e às vezes não é dia 5. Então você sempre paga um pouquinho atrasado. Tem como mudar a data do vencimento? Você precisa procurar o locador, porque quando a gente fala de locação, normalmente, na maioria dos casos, você usa para depois pagar. Então você está pagando, se você paga, por exemplo, no dia 5, você está pagando pelos 30 dias anteriores. Então se você vai mudar, por exemplo, para o dia 10, você vai precisar fazer um acerto desses dias para fazer a alteração. Então, em um mês, você vai pagar por 35 dias. Depois volta, né, para a cobrança de 30 em 30 dias normais. Então, é importante que você procure o locador ou procure a administradora da locação para fazer esse ajuste, né, de modificação da data do vencimento. Mais uma perguntinha do WhatsApp. Vamos ver o que chega para nós. Pergunta da Jurema, de Goiânia, Goiás. Quando aluguei meu imóvel, pedi R$300 a mais para uma eventual despesa. Se o inquilino sair do imóvel, tenho que reajustar esse valor para devolver? Provavelmente esses R$300 que ela recebeu tenha sido uma caução, uma garantia para que ela tenha... Se precisar de alguma coisa, ela resolve, exato, né? Tá. Então, é uma forma de caução, né? Uma forma de garantia da locação. A lei do inquilinato, ela diz que você precisa fazer a devolução de forma corrigida, tá? Lá nos primórdios da lei do inquilinato, no início da década de 90, se falava que precisaria abrir uma conta conjunta, uma conta poupança conjunta entre locador e locatário, e aí esse valor seria recebido ao término do contrato ou pelo locador ou pelo locatário, depende da situação, e ele seria corrigido, né? Então, usualmente, se faz a correção desse valor pelo índice da poupança, baseado nessa ideia da lei lá do início da década de 90. Então, para que não tenha nenhum tipo de discussão, é importante que faça essa correção pelo período que a pessoa entregou o dinheiro até a data da devolução. É um cálculo simples, eu até convido, entra no site do Banco Central, né, que o Banco Central você coloca a data inicial, a data final e o valor, e ele te dá o valor atualizado com base no índice que você escolher.
Doutor, vamos falar um pouquinho dos reajustes de aluguel? Porque a pandemia trouxe uma discussão em torno disso. Os contratos costumam ser... em contrato está sempre que a correção, o reajuste seria feito através do IGPM. E aí o IGPM subiu demais e houve um questionamento. Será que... Olha, está no contrato, mas será que dá para conversar? Dá para trocar? Como que essa situação foi resolvida lá atrás e como é que está hoje? Os contratos, assim, historicamente, sempre foram reajustados pelo IGPM. Mas, diante desse aumento, nós tivemos meses que superaram 35%, né, de reajuste. Isso se torna inviável numa alocação, concordamos com isso, né? Os reajustes, eles servem, é importante que a gente entenda o porquê. O reajuste, ele serve exatamente para a recolocação do valor ao valor de mercado, como se eu estivesse alugando hoje um imóvel. Quanto eu pagaria de aluguel? Para isso que serve o reajuste. Só que, muitas vezes, 35% de um ano para o outro não condiz com a realidade. A gente sempre orientou que se buscasse uma conversa, um acordo para se chegar a um percentual médio, um acordo de reajuste, para que haja reajuste, mas não tão oneroso, né? E essa palavra é muito importante, de onerosidade. Quando não tem um acordo e há uma onerosidade para uma das partes, no caso o locatário, está excessivamente oneroso para ele pode ajuizar uma ação pedindo a revisão desse contrato, porque alegando exatamente isso, que o contrato está oneroso demais. Ele não era oneroso quando eu aluguei e agora está muito oneroso. E aí, judicialmente, o juiz ele vai fazer a modificação disso. Tá? Então, tivemos algumas situações práticas de modificação. Exclui-se o IGPM e inclui-se outro índice, o IPCA, por exemplo, né? Que tem uma média, né, muito inferior ao IGPM. Tá? Então, alguns contratos de locações mais novos até já substituíram pelo IPCA, né, ao invés do IGPM. Então, houve uma conversa até a troca agora, né, do reajuste aí em contrato. Sim. Mas sempre o bom senso, né? Claro que teve gente que não concordou. Sim, sim. E o problema nesse período de pandemia é que se ajuizaram muitas ações e conseguiram liminares, mas as liminares elas vão ser discutidas ainda lá na frente. Então hoje, na verdade, estão sendo colhidos os frutos dessas liminares. Muitas dessas, elas caíram. Então hoje você conseguiu a liminar para não pagar aquele reajuste. Mas se lá na frente o juiz ele julgar diferente, você vai ter que pagar tudo essa diferença. Tá? Então hoje, na verdade, estão voltando, né, esses frutos dessas liminares que naquela época não foram concedidas de forma talvez tão correta, né? Por uma análise mais superficial, agora com uma análise mais profunda, se verificou que talvez não precisasse ou não deveria conceder isso. Muito legal. Isso valendo tanto para o reajuste de residência quanto para não residencial, né? Sim, serve para os dois. Para os comerciais isso foi muito mais discutido, principalmente no período de pandemia, porque muitos comércios, né, não podiam abrir. Né? Então, naturalmente, se eu fosse alugar aquele imóvel naquele período, o valor do aluguel não seria o mesmo. Então, na discussão judicial, você conseguia, né, normalmente, era possível uma liminar para diminuição do valor do aluguel. Muito legal. Muitas perguntas chegam nesse sentido, será que o reajuste foi válido ou não? Conversou com o advogado, entrou com processo, mas tudo isso ainda a gente vai saber. Exato. O que vai acontecer, né? Exato. Então, a conversa é sempre a melhor saída, né? Conversou, combinou, não reajustou naquele momento, reajustou menos, escreveu, assinou. Não tem mais discussão. Tá. O que eu costumo muitas vezes ficar preocupado, até é um cliente que procura e fala assim, mas meu vizinho conseguiu, mas ele conseguiu uma liminar dessa que lá na frente isso vai trazer um problema. Tá. Né? Então precisa verificar caso a caso para ver se vale a pena ou não vale a pena. Né? A gente não pode, a função nossa de advogado, não iludir o cliente. Conseguiu agora não pagar, mas a discussão ainda está lá na frente, né? Exato. Ainda vai acontecer. É muito legal saber disso. Tem gente, às vezes, contando vitória com coisa que ainda não deu certo ainda, né? Exato. Tá só por enquanto. Mais perguntinha do WhatsApp? Vamos colocar na tela? A pergunta da Cláudia, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro.
Aluguei um imóvel e o inquilino não paga o aluguel há 3 meses. O que posso fazer? Cláudia, obrigada pela sua pergunta. Difícil? É difícil, né? Porque a gente sempre tenta a resolução de forma amigável. Agora, muitas vezes não tem jeito, né? Se o inquilino não tem como fazer o pagamento, não desocupa o imóvel, a única saída trazida pela lei é o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento. Para os dias atuais, para este momento, pode pedir o despejo a partir de R$600. Se for até R$600, não faz. Eu não estou impedido de ajuizar a ação. Ajuizar pode. O que eu não consigo, na verdade, é executar a ordem do despejo, que é exatamente chegar com o caminhão, o oficial de justiça. Aquela Mas cena ajuizar a triste, ação você gente pode. sabe. Exato. Tá, então, independente da situação, ela pode ajuizar a ação de despejo. E estou falando para o locador, né, nessa situação. Até aconselharia, porque mesmo que esteja suspenso a execução do despejo, esse processo já vai se resolvendo para lá na frente ela conseguir, porque senão vai demorar para ajuizar, vai demorar para resolver. Quanto mais demora para ajuizar a ação, mais demora para resolver o problema, né? Então é importante que faça. Uma dúvida, ela colocou 3 meses, mas uma dúvida que sempre me pergunta é quanto tempo eu preciso esperar para ajuizar a ação? A lei ela não diz qual o prazo, ela fala em inadimplemento. Então, em via de regra, com 1 dia de atraso eu já posso ajuizar. É lógico que o bom senso, novamente, não vai trazer isso, porque a pessoa pode fazer o pagamento, né, com multa dentro de um determinado período, né? Então, se espera vencer o segundo, né, espera vencer o terceiro, e aí cada caso é um caso. Mas com 1 dia já é possível o ajuizamento. E a gente sabe que é triste. Sim, a família vai alegar e provavelmente é o que vai acontecer. Não vai ter aonde se estabelecer, não tem onde morar. Então, é uma cena muito triste, é difícil. E eu também vou colocar aqui uma outra questão. A gente vê, às vezes, algumas regiões, algumas áreas, por conta de deslizamento. Enfim, a Defesa Civil vai lá, interdita, diz que ninguém mais tirem suas coisas. Às vezes não dá nem tempo de tirar o essencial e não pode mais ocupar ali. Muitas das casas são alugadas, né? Então, como é que fica essa questão? Se alugava a casa que agora a Defesa Civil desapropriou. Pelo período que eu tiver impedido de ocupar esse imóvel, eu não sou obrigado a fazer o pagamento do aluguel. Porque o aluguel ele pressupõe exatamente a utilização do imóvel. Primeiro se utiliza, depois se paga. Exato. Tá. Então, se a Defesa Civil está dizendo que eu não tenho condições de utilizar aquele imóvel, eu não pago por aquele período. É porque uma das obrigações que diz do locador, obviamente nesse caso de deslizamento não é culpa do locador, mas uma das obrigações é de fornecer o imóvel em condições de uso. Se o inquilino não tem essas condições de uso, por vontade do locador ou não, né, obviamente, ele não faz o pagamento do aluguel. Perfeito. Tem mais uma perguntinha? Mais uma perguntinha do público. Faltam alguns minutinhos ainda para a gente encerrar. O Noah, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Comprei uma casa de herança. Na época da compra, a herdeira era menor de idade. Hoje ela tem mais de 18 anos. Mas o contrato de compra e venda só pode ser feito após a quitação das parcelas. Tem algum contrato que eu possa fazer para que, ao fim do pagamento, eu consiga provar que ela foi comprada? Difícil essa, Noa. Obrigada pela sua participação, doutor. Mas normalmente é assim que aparece para a gente no escritório. Agradeço pela pergunta e eu parabenizo Nós tivemos aqui telespectadores do Brasil inteiro, né, fazendo pergunta hoje. Noa, a nossa sugestão é sempre de fazer a venda por escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Aí você vai me dizer, mas eu não terminei de pagar. Mas tem mecanismos para você fazer a escritura e mencionar nessa escritura que o pagamento está sendo feito de forma parcelada. Por que eu digo isso? E Deus o livre, não estou dizendo, a gente não pensa no mal, mas é função do advogado pensar nos problemas. Deus o livre, um desses vendedores, um desses herdeiros, vem a falecer. Vai dar um problema, vai gerar um outro problema para ele. Se ele já fez a escritura, ela já foi transferida, obviamente a propriedade ela fica ainda vinculada aos pagamentos. Só que a hora que ele tiver a quitação, que vai se dar ou pela comprovação dos pagamentos ou pela assinatura do termo de quitação, é só ele levar ao cartório de registro de imóveis que ele consegue dar baixa nesse financiamento. Da mesma forma, os vendedores eles também têm uma segurança nessa situação.
Porque se ele não paga, se o NOA, nessa situação, não paga esse financiamento, eles podem executar essa escritura e utilizar o próprio imóvel como garantia. Então, as duas partes estão seguras. Tá? Então, basta eles irem a um cartório de notas e pedirem para fazer uma escritura e mencionar lá que o valor do pagamento está sendo verbal, está sendo mensal. Dá para amarrar isso, então. Dá para amarrar. Ali. Muito legal. Adorei te receber aqui. Vou passar os contatos, porque, acredite, o tempo já acabou. Estamos encerrando já. O Instagram do doutor é @dr.dgosanches com Z. Doutor dr.dgosanches, Sanches com Z no final. O site é diegosanches.adv.br e no Facebook, Advogado Diego Sanches, você encontra a página do doutor por lá. Volte outras vezes. Um beijo na família, beijo pra Marília, a esposa do doutor, beijo pro Pedro Henrique. Pedrinho, lindo, crescendo cada dia saudável. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente. Fico mais uma vez, muito lisonjeado de estar aqui, inclusive no Dia dos Advogados, representando todos os colegas, né? Agradeço demais e eu adoro falar sobre esse assunto, é um assunto que eu amo. A gente adora aprender, deu pra ver, né? Que o público também tem bastante perguntas. O público gosta e estou sempre à disposição, Obrigada. Sempre que quiserem, estou à disposição para vir novamente. Venha sempre, bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu aprender conosco hoje. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.